Tá ouvindo, Marcelo? Boa noite, tô te ouvindo sim, só não tô te vendo. Eu vou tentar fazer um negócio aqui. Joé, fica à vontade. Agora você está me Opa, vendo. agora eu tô vendo. Tô te vendo. Tá. Tudo bem? Boa noite. Boa noite já, né? Lá- É isso aí. Tudo Então, bem? o pessoal já perguntou, tudo bom com você? Desculpa, eu O não, pessoal não, o pessoal disse, tudo bem e você? Tudo jóia? Ah, não, tudo certo. Deu um pouquinho de delay na sua fala, mas eu acho que tá estabilizando agora. Beleza. Então, o pessoal perguntou o tema aí, né? É, a gente vai falar. Aliás, vou até aprender contigo. É Javier Ervada. Javier Ervada, exatamente. Eu percebi algumas sugestões diversas no YouTube do pessoal de Barcelona mesmo. Que Ele é sugestões? de lá, não é? É, eu vi Herbada também. E- Ma- Mas eu não não, é entendo que nada de. em espanhol o V se pronuncia B. Ah, entendi. Entendi. Você fala espanhol? Eu falo. É, obviamente, traduziu o texto, né? Bom, deixa eu cumprimentar a todos então. A gente hoje vai falar de Javier Hervada, tá certo? Na verdade, é um texto que você traduziu. Aliás, uma excelente tradução, ficou muito bom, eu gostei bastante. É um texto fácil de ler, né? Muito fluido, gostoso de ler mesmo. Eu li rapidinho, assim, coisa de 2 dias, assim, intervalos, eu consegui ler tudo. Excelente, já reflete muito do que eu já venho pensando há algum tempo. E no fim das contas é uma conversa não só do Javier, mas também uma conversa sobre justnaturalismo. Acho que você é a autoridade aqui, eu vou passar a palavra para que você dê as suas próprias considerações aí. Tá joia. Obrigado, viu, Marcelo, pela oportunidade Só para aqui. constar, desculpa, você poderia se apresentar também a todos? Você é professor da Universidade Católica de Santos Isso. e tem dedicado atenção ao justnaturalismo também. Isso. Bom, então eu vou fazer uma apresentação breve aqui, né? Então, meu nome é Frederico Bonaldo, eu sou professor da Universidade Católica de Santos, lá na Faculdade de Direito e também na Faculdade de Filosofia. Na Faculdade de Direito, eu dou aulas de Filosofia do Direito e de Teoria do Estado e Ciência Política, e depois na pós-graduação de Teorias da Justiça e de Ética. Mas, assim, os meus interesses mesmo no direito são, primeiro, o direito natural como, como um elemento presente na jurisprudência, né? Então, pegar julgados e procurar ver ali a presença do direito natural. Depois, o tema da minha tese, que é toda a questão da ética do juiz, né? E dentro da ética do juiz, as qualidades de caráter que fazem com que o juiz se torne um juiz melhor, do ponto de vista técnico, né, chamadas virtudes judiciais. Depois, no campo da filosofia, eu dou aula de ética e dou aula de história da filosofia moderna. Então, dentro da ética, o meu principal, o meu principal, como se diz, tema de pesquisa é justamente a questão das virtudes humanas, né, as virtudes morais ou éticas, e mais concretamente como que elas se entrelaçam, como que é necessário que o ser humano, para que seja uma pessoa ética, alguém moral, precisa ter todas as virtudes presentes dentro dele, em alguma medida, não vão ser todas no mesmo grau, na mesma medida. E depois, eu também gosto muito de estudar toda a parte da virtude da prudência, né? Porque é a virtude de decidir bem, né? Então, das boas decisões. E, concretamente, Tomás de Aquino, na Suma Teológica, quando no Tratado da Prudência, ele explica que a prudência tem
8 partes constitutivas. E que essas 8 partes, seriam analogamente como que o alicerce, né, a base, o alicerce de uma casa, as suas paredes e o seu teto. Ou seja, se você tiver o teto de uma casa e os alicerces, mas não tiver as paredes, você não tem a casa, né? Analogamente, se faltar uma dessas partes da prudência, você não é prudente, né? E eu tento aplicar isso, de alguma maneira, à tarefa judicial do juiz, né? E de uma maneira mais ampla a do advogado, do promotor de justiça, do delegado de polícia, ao jurista como um todo, né? Tá? E na história da filosofia moderna, basicamente eu gosto de ver como os caras complicaram a filosofia a partir da modernidade e fizeram com que a Sobretudo filosofia com Kant. O Kant foi aquele que, vamos dizer assim, deixou a coisa realmente labiríntica, né? A Agora, revolução, né? desde... Tinha que ser uma revolução, não é? Tinha que ser por a uma revolução. revolução. Exato. Então, vou dizer, a revolução copernicana da filosofia que o Kant Na produziu. gnoseologia. Exatamente. Exatamente. Engraçado, viu, Michel Villet? Eu já vi gente pronunciando Villey também, mas agora eu vi que você fala Villet. Citando essa questão da prudência em Tomás, é a segunda questão 52, se eu não me engano, artigo 8º. E ele fala justamente dessa questão da prudência. É muito interessante. Professor Frederico, como que você dá aula para que ano? Na graduação? Na graduação, o primeiro e segundo ano. semestre. Talvez seja um pouquinho mais fácil. Mas conversando com colegas mais velhos, como que a gente pode começar a pelo menos fazer o sujeito desconfiar um pouquinho de juspositivismo? Não é imputar injustiças ao positivismo, que eu acho que existem. Por exemplo, a acusação de que Kelsen era nazista, né? O Bonavides faz isso, eu acho um completo absurdo. Né? Não sei se eventualmente você... Eu acho um absurdo. Acho que não é culpa do Kelsen. Acho sim que se... Eu até falo isso no meu canal. Se o nível de transcendência for ruim, então não espere coisas boas da norma hipotética fundamental. Acho que isso é discutível sim. Mas acusar o positivismo de nazismo, não gosto dessa visão. Mas como que você consegue cativar o público a começar a questionar o positivismo? Já eu conto o meu truque, mas queria saber qual que é o seu. Se é que existe um. Bom, o positivismo, no fim das contas, é dizer assim, olha, um grupo de pessoas se junta para dizer o que se pode, o que é obrigatório, o que é permitido e o que é proibido, né? Tá? O positivismo, quer dizer, não existe nada que seja naturalmente obrigatório, naturalmente proibido e naturalmente permitido. Né? Então, se resolverem, vamos dizer assim, e tudo se decide com o voto da maioria dessas pessoas que se reúnem, né, que são, em geral, os parlamentares. Né? Então, eu costumo dizer o seguinte, né, olha, todos nós que moram, quem mora em São Paulo, né, embora eu dê aula em Santos, eu moro mais lá, quando é presencial, eu moro mais lá. Mas, assim, no estado de São Paulo, você vê um número imenso, felizmente, de nordestinos que ajudaram a construir este estado. Aí eu costumo dizer, todo mundo, eu tenho também raízes nordestinas. Quase todo mundo tem. Boa parte tem. Aí eu costumo dizer assim, apelo para esse argumento, vamos dizer, genealógico, né? Se vamos dizer assim, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né, estipulasse uma lei estadual que está proibida a entrada de nordestinos porque já tem demais aqui no estado, né? E que se algum nordestino tentasse entrar pela divisa do estado, né, com outros estados, incorreria
um ato ilícito e poderia ser abatido a tiros nessa tentativa, isso seria justo ou injusto? É. São A poucas as pergunta, pessoas. desculpa, São poucos. mas a pergunta não é se é inconstitucional ou não, né? Não, se é justo ou injusto. Vamos É dizer outra assim, pergunta. vamos supor que não fosse inconstitucional por algum motivo, né? Vamos supor que É. a Constituição desse lastro, desse espaço, desse cabida a isso, entendeu? Uhum. Tá? Sei lá, todo mundo tem direito a, todo mundo de modo geral tem direito à vida. Pronto, de modo geral você já consegue botar uma cunha aí, né? E falar que de Uhum. modo particular os nordestinos que tentam entrar em São Paulo não têm, né? Então aí eu costumo dizer assim, bom, e aí, seria algo justo, né? Vamos supor que fosse constitucional, que fosse positivo do ponto de vista formal, é cabível. Agora, o ato em si de matar alguém, um ser humano que procede de outra região do país, uma região concreta, que tenta entrar em outra região específica do país, isso seria aceitável? Quer dizer, É. muito pouca gente diz que sim. É. Agora, se você diz que não, é porque Por tem que que você alguma diz que não? coisa, Exatamente. É. é porque existe alguma realidade prévia ao consenso parlamentar que faz as leis, que também é jurídica, essa coisa. Exatamente. Exatamente. É, Ou seja, a realidade jurídica ela não é proveniente totalmente do consenso social ou da vontade dos legisladores. Tem perfeito. alguma coisa prévia na qual esse consenso vai se basear. Né? Concordo. Mas conta Concordo. a tua estratégia. O meu truque é parecido, mas ele é um pouco mais. Ele tem um cunho sentimentalista, de algum modo, mas ele é mais agressivo. Às vezes eu vejo os constitucionalistas brasileiros, que não me surpreendem mais, até porque os manuais são repetitivos, não é mesmo? E falo isso sem nenhum. Eu conheço os manuais, então eu sei o que eu estou lendo e sei do que eu estou falando. E às vezes eu vejo discussões assim: se o poder constituinte originário seria ou não previamente limitado. E a pergunta que eu sempre faço aos colegas é a seguinte: poderia o poder constituinte originário, ilimitado que é, segundo dizem, o que por si só já é um problema jurídico justnaturalista, mas enfim, poderia este poder constituinte instalar o Quarto Reich e, portanto, uma nova ordem nazista? Alguns dirão que não. Eu, pelo menos, graças a Deus, quero que digam que não. Mas por que você diz isso? E essa é a pergunta que nos leva ao próprio Javier Ervada. É isso que ele tenta responder. Exatamente. Não é? Exatamente. Exatamente. E eu acredito, suponho que você também, existe uma ordem lógico-objetiva que antecede a própria ordem jurídica. De maneira que, eu até escrevi isso falando da Maria Helena Diniz, eu tenho anotado aqui comigo, né? O direito à vida passa por essa constatação lógico-objetiva de aspectos ontológicos da vida humana. Ou seja, é impossível você conceber uma ordem civilizacional que não considere a vida. Você não vai encontrar uma cidade, nem uma ordem social, num cemitério, por exemplo. E o direito natural acaba espraiando, então, deveres e sujeições diante de toda a sociedade. E se não fosse assim, nós teríamos a obrigação, ou melhor, não teríamos obrigação nenhuma de respeitar situações jurídicas alheias impregnadas à natureza ontológica dos outros. E aí, então, antes de qualquer direito fundamental, há necessariamente o direito à vida. Ou seja, o que me leva também ao problema dos libertários, né? Essa ideia segundo a qual você é proprietário de si mesmo. Só que é muito estranho você pensar num direito de propriedade de uma pessoa morta, por exemplo. Não é? Eu comecei a desconfiar dos libertários quando eu vi uma provocação do Scruton, do Roger Scruton, mais ou menos assim. Ele bate muito no Mises. Ele fala, olha, será que é justo um navio, portando todos os alimentos possíveis de uma nação, despejar no mar essa alimentação diante de uma população faminta? O libertário dirá que tudo bem.
ele não está causando dano nenhum, por exemplo. Aí alguém mais conservador pode dizer, não, eu acho que isso não é tão justo. Acho que isso pode ser repensado. E o justnaturalismo entra aí, não é? Também, certamente. Se você, vamos dizer, vê como um bem básico do ser humano a nutrição, a alimentação, Exatamente. aí que está a coisa, né? Depois, essa visão libertária, ela tem vamos dizer assim, ela quer passar, por vezes, a ideia de que, vamos dizer assim, o ser humano é solidário, espontaneamente solidário e tal, mas, na verdade, acaba passando uma concepção do ser humano como um ser atomizado, né? É, é. Quer dizer, um ser que vive numa ilha isolado numa ilha, né? Tá? Sim. Quer dizer, o ser humano não é um ser relacional, ele basta a si mesmo. Aí E você tem, por ele... exemplo, tem um livro de um filósofo escocês que está vivo, dá aula na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, o Alasdair MacIntyre. Né? Ele escreve em português, tem dois livros dele traduzidos. Um é o Depois da Virtude e o outro é Justiça de Quem, Qual Racionalidade. Indico vivamente esses livros. Depois, isso tem uma trilogia e depois tem um livro dele chamado Rational Dependent Animals, né? Why Human Beings Need the Virtues, né? Então, animais racionais dependentes porque os seres humanos precisam das virtudes. E aí ele justamente diz que o ser humano ele não é autônomo, né? Nós somos animais racionais, certamente, mas dependemos dos outros animais racionais e também dependemos das circunstâncias que, vamos dizer assim, do mundo que está ao nosso redor, né? Perfeito. E o direito tem que ser concebido aí, dentro desse frame tem que ser concebido o direito, né? Se você concebe o direito como o ser humano isolado, né? Robinson Crusoe isolado na ilha antes da chegada do Sexta-feira, né? Do aborígene que vivia na ilha escondido. Sim. Bom, aí a gente vai ter direitos que potencialmente são ilimitados, né? Mas que infelizmente não podem ser exercidos de forma ilimitada porque tem pessoas ao meu lado. Uhum. E todos os outros direitos gravitam ao redor do direito à vida. Por exemplo, o que a teologia católica dirá sobre o direito à propriedade, por exemplo? É importantíssimo, mas não é um fim em si mesmo, né? Você reconhece o direito de propriedade no sentido de que você precisa usufruir, e eu estou usando o verbo aqui sem o sentido dogmático civilístico, mas você precisa usufruir o bem para satisfazer uma necessidade ontológica da sua vida. Então, por que eu preciso de um imóvel? Para dormir, para ter uma família, para uma série de coisas, para plantar e ter comida e assim por diante. O libertário ele reduz tudo isso a um fim nele mesmo, né? É o problema da liberdade também. Não é? E aí a pergunta que eu sempre faço aos alunos é assim, desculpa interromper, mas a pergunta é, o que você pode esperar de uma sociedade livremente doente? Aí que está. Você tem uma liberdade sadia, uma liberdade enferma, doente, né? Porque a liberdade, a gente tem que pensar assim, ser livre para quê? Né? Ser livre para satisfazer-se, será que tem sentido só satisfazer-se? Ou será que também a minha liberdade ela se preenche de sentido quando os outros podem reconhecer, vamos dizer assim, um benefício proveniente da minha ação livre? Quer dizer, será que, vamos pensar nós dois aqui, nós estamos realizando ações livres, uma ação livre agora que é fazer a live, né? Perfeito. Então, será que a gente poderia aqui, assim, existe uma possibilidade material? Existe, né? Agora, será que haveria sentido em que nós começássemos a conversar aqui sobre coisas inconexas, que ninguém que estivesse nos ouvindo entendesse, né? Ou
faz mais sentido que a nossa ação seja algo inteligível por todo mundo que está nos ouvindo. Traga esse benefício da intelecção, do entendimento, do conhecimento compartilhável para o pessoal que tá vendo a gente. Não é isso? Para dar um exemplo aqui e agora. Então, quer dizer, a minha liberdade tem sentido quando ela é benéfica para o outro. E a liberdade do outro tem sentido quando é benéfica para mim. Essa Perfeito. visão de que, não, a minha liberdade termina onde começa a do outro, ela é um círculo vicioso, né? Ela é uma muito petição simples também, né? É simplória, porque, na verdade, ela não responde a pergunta. A minha liberdade termina onde começa a do outro. E onde começa a do outro? Onde termina a minha. E onde termina a minha? Onde começa a do outro. E aí você entra no círculo, na petição de princípio. Né? Então, na verdade, eu entendo a liberdade como, vamos dizer assim, uma ação com a qual o outro pode congratular-se. Né? Os outros podem congratular-se. Não significa não significa que eu possa, vamos dizer assim, que todas as minhas ações vão ter de ser agradáveis a todos, né? Então, sei lá, se eu, uma vez, por exemplo, um camarada queria que eu morava no Rio de Janeiro, o cara bateu lá na minha porta, estava subindo o morro, ele queria que eu ficasse com um celular que ele tinha roubado, porque se pegassem ele no morro ali, com aquele celular, nunca mais ele podia entrar para visitar a mãe dele. Aí eu disse, não vou fazer isso. Né? E aí o cara insistiu, até uma hora lá que eu também insisti do meu lado, eu disse, não, isso aí eu não vou fazer. Aquilo não agradou a ele. Né? Tá? Tá? Mas, de qualquer maneira, eu fiz aquilo também para benefício dele. Tá? Perfeito. Perfeito. Agora, falando do Ervada, Marcelo, o Javier Ervada, ele então, é um jurista espanhol, né? Ele foi um exímio canonista, ele se dedicou muito ao direito canônico. Né? Diferentemente de um absurdo que eu li hoje numa dissertação de mestrado, que era sobre Javier Ervada e Michel Vellet, uma banca ele não era padre. Ele não era padre. Né? Então, o camarada me faz uma dissertação de mestrado e chama o cara de padre. Sobre Javier Ervada, e na segunda nota de rodapé, para explicar quem era o cara, o fulano me diz, Javier Ervada é sacerdote católico. Olha, ótimo, seria muito bom se fosse, assim como mas também não era, não tem problema nenhum, mas ele não era, o cara não teve nem a competência de pesquisar a biografia. Olha o Wikipédia, né? Nem isso, né? Putz, um erro crasso. É banca? Você vai fazer a banca? Não, foi um grupo do qual eu participo, de WhatsApp, mandaram essa dissertação de mestrado hoje, né? Entendi. Então, quer dizer, ele não era padre, mas ele se dedicava ao direito canônico, que é o direito da Igreja Católica. Né? Sim. Mas ele sempre quis mostrar, dentro do direito canônico, a importância de bens jurídicos naturais, de direitos naturais. Porque também o positivismo jurídico, ele entrou no direito canônico, por incrível que pareça. Né? E o Javier Ervada, ele teve essa tarefa. Aí o Javier Ervada, além de canonista, ele também, vamos dizer assim, ele falou bastante sobre o direito natural e acabou falando sobre a filosofia do direito. Ele não entendia o direito natural como simplesmente um tema da filosofia do direito. Ele disse, é um tema da filosofia do direito, né, porque a filosofia do direito ela tem várias tarefas. A primeira delas é dar o conceito do que é direito, certo? Então, para isso, precisa ser levado em conta, vamos dizer, o direito natural. Se existe alguma coisa prévia ao consenso humano, prévia à vontade humana, que seja também jurídico, né? Uma juridicidade
não que nós inventamos, mas que nós encontramos, com a qual nós topamos, né? Nós esbarramos. E depois tem uma equidade, ele... digamos assim. Como? Desculpe, que tem uma equidade, uma ontologia, digamos assim. Exato. Vamos dizer, que seja um quid, né? Que seja algo real, né? Independente da vontade dos seres humanos, né? Tá? Então, ele sempre enfatizou isso. Depois, ele acabou escrevendo também sobre filosofia do direito, né? Então, só para falar um pouco assim de livros, né? Porque tem vários do Hervada que estão traduzidos para o português, né? Então, tem um que se chama O que é o Direito. Foi traduzido pela Martins Fontes, publicado. Esse é muito bom, esse livro, né? Depois, ele tem o outro livro do Hervada, que foi publicado no Brasil também pela Martins Fontes, e se encontra, é fácil de encontrar, Lições Propedêuticas de Filosofia do Direito. Muito completo, né? Quer dizer, são lições propedêuticas, mas o cara vai fundo, assim, né? Só que Propedêutico. é muito bom. Eu uso em sala de eu uso para disciplina de filosofia do direito, eu uso E a molecada esse livro. gosta? Tem Gosta porque eu paciência, faço pelo menos? gosta porque eu faço uma apostila mastigando o que está escrito lá, porque se fosse ler direto o livro, seria um pouco Complicado, indigesto, né? Uhum. Já o pessoal da pós gosta mais porque já passou pela faculdade, tem Tem mais familiaridade com o experiência. vocabulário jurídico, Sim. né? Desculpa. Mas a garotada, mas a calorada não. O pessoal da pós gosta. Né? Eu não gosto Mas da eu ideia faço de uma deixar apostila. a filosofia no primeiro ano, sabia? Não é favorável, né? Não é ser favorável, não, acho que é muito forte. Eu digo assim, já que é para ter um ano, que seja no quarto, quinto ano, entendeu? Ou diluído em Mas aí mais anos, por também, que não todos os anos? isso aí seria o meu projeto de faculdade de Direito. Todos os anos É, teria filosofia. uma vez eu vi uma palestra do. Agora eu não vou. Ele tem um livro polêmico, digamos assim, sobre escravatura. Talvez você o conheça. É lá de Portugal. Ele é brasileiro, mas ele está em Portugal. Foi o primeiro brasileiro a. Puxa, eu queria lembrar o nome dele. Mas ele fala assim: por mim, o meu curso ideal de direito, né, teria uma sala que todo mundo pudesse ir quando quisesse para discutir o que é justiça. Porque a gente não discute mais isso, né? É, exato, exato. É, Eu tenho uma disciplina na pós que é justamente teorias da justiça, as várias teorias. Então, pega a ética nicômaco, vê Aristóteles, vê Tomás de Aquino, sim. depois vê a justiça em Thomas Hobbes, no Leviatã, vê a justiça no Tratado da Natureza Humana do David Hume, a justiça segundo Kant, a justiça como algo inexistente segundo Karl Marx, a Uhum. justiça nesse livro do John Rawls, né, Uma Teoria da Justiça. É uma disciplina que eu pus É infindável. na pós-graduação. Né? Eu acho que Mas até que essa área foi contaminada por uma teoria da decisão, você não acha? Opa, deu uma travadinha aqui. Espera lá, vamos esperar estabilizar. Pessoal, comenta aí se tá tudo certo a live aí. Pelo menos eu tô aparecendo certinho e o professor Frederico. Travou. Opa, travou. Voltou? Tá me ouvindo? Não, eu perfeito. disse que talvez isso esteja se confundindo hoje com teoria da decisão, né? O pessoal já vai muito para a teoria da decisão e se esquece da teoria da justiça. Desculpa te interromper, é só um comentário mesmo. Não, mas é pertinente. Não, a teoria da decisão, e depois você vai decidir de qualquer maneira, vai decidir de maneira injusta. Né? É, No final das contas, quer dizer, eu já sei tudo, eu já sei tudo intuitivamente, eu não preciso estudar, então eu posso decidir. Não, isso é coisa de criança, entendeu? Não é coisa de adulto, não é coisa de adulto. que Tá? paulada. Ah, É, eu tenho alguns amigos processualistas que iam pular dessa altura. mas, cara, isso aí é infantilismo, porra, né? Eu lembro quando os caras falam, não, qual que é o limite do humor? O limite do humor é ser engraçado. Né?
Eu falei assim, pô, cara, liberdade de expressão humorística ilimitada é coisa de criança mimada, entendeu? É. Eu É coisa também de mudei criança. de opinião. É. Senão o cara vem, Então, chama tua mãe de vagabunda, filha da puta, e você não pode fazer nada. pois é. Ou adultos, adolescentes em corpos de adultos montam seriados satirizando Jesus, chamando Maria de puta, né? E a gente tem que engolir esse tipo de coisa. Ou alguém defender nazismo, né? Só para dar exemplos. Pois é. Mas aqui, o Javier Ervada, ele dizia o seguinte, o direito natural é o elemento civilizador da realidade jurídica. Sem o direito natural, sem, vamos dizer assim, um elemento jurídico prévio à vontade humana, você não civiliza o direito, a realidade jurídica. A realidade jurídica ela fica sendo a lei do mais forte. Né? Tem um discípulo dele, que se chama Renato Rabibaldi, que é professor titular da Universidade de Buenos Aires, né? E é também atual presidente da Associação Argentina de Filosofia do Direito, que é uma das mais prestigiosas associações de filosofia do direito no mundo todo. Que o Renato Rabibaldi diz assim, o direito natural é o núcleo de racionalidade do fenômeno jurídico. Se você, dentro do fenômeno jurídico, dos contratos, das decisões judiciais, da confecção das leis, se dentro do mundo jurídico você não leva em conta o direito natural, você não está fazendo do mundo jurídico um âmbito de racionalidade, mas um âmbito de selvageria. Porque você não reconhece algo que está dado na realidade. Você pensa que você monta a realidade de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que você constrói mentalmente e decide. Né? Então, o Ervada, ele muito estimulado pela obra do Michel Villet, ele disse o seguinte, só existe um direito na sociedade, que é o direito vigente, o direito que está promulgado. Agora, o direito vigente, ele é em parte natural e em parte positivo. Né? O que significa positivo? Significa o contrário de natural, quer dizer, o artificial, aquilo que é cultural, aquilo que é posto e não encontrado, aquilo que é inventado pelo homem e não descoberto pelo homem. Né? Uhum. Então, ele diz assim, né? Não existe nenhuma norma jurídica sequer no direito vigente cuja base não seja natural e o complemento dela não seja positivo. Toda e qualquer norma, seja administrativa, seja processual, seja civil, seja penal, toda e qualquer norma. Alguém pode dizer assim, existe uma norma puramente natural? Não. Existem bens jurídicos naturais, mas que eles são amplos demais e concretos de menos. Então, não fazem uma norma de conduta. Existe uma norma jurídica puramente positiva? Também não. Aí você vai pensar assim, bom, isso aqui eu já adianto nas aulas, costumo adiantar. E a norma de trânsito, do Código Nacional de Trânsito, que diz que os veículos têm de trafegar pela mão direita das vias, né? Do leito carroçável, né? Como se diz, né? Tecnicamente. Isso aí não é totalmente positivo, porque em alguns países você pode a legislação de trânsito manda você trafegar pela mão esquerda, né? Na Inglaterra, na Austrália, no Japão. Isso. E aqui no Brasil, e talvez na maior parte dos países, se não me engano, é o lado direito. Inclusive aí, a base é natural e o complemento é positivo. Por quê? Porque você pode escolher, na legislação, você pode escolher a mão direita, né, ou a mão esquerda. Mas você tem que escolher. Agora, esse ou é o ponto. Outra. Você não pode escolher a direita e a esquerda, não.
É. Por que não? Porque você Porque precisa de uma ordem. os veículos colidiriam e dentro dos veículos o que há? Sim, Seres humanos. Né? Então, quer dizer, sim. a natureza humana, que deve ser, a natureza humana tem como exigência a preservação da vida e da incolumidade física. Né? E a natureza da matéria diz que os objetos É, materiais são é, intransponíveis, quer dizer, um não pode passar pelo outro assim. Né? é. Sob pena Logo, de ele... virarmos carne moída. Exato. Então, quer Eu dou um dizer, exemplo parecido. assim, qualquer... Não, eu falo de prazo processual. A legislação positiva vai estabelecer 5 ou 10 dias, tudo bem. O jus naturalista não nega essa necessidade. Agora, você não pode negar que tem que ter um prazo. Perfeito. Quer dizer, o prazo é necessário para que a pessoa possa se defender, para que a pessoa possa, né, quer dizer, juntar aos autos qualquer outro documento faltante e tal, né, ou então prazo de apelação mesmo, né, ou então de recurso Uhum. extraordinário. Mas, quer dizer, isso aí faz parte de um direito proveniente da natureza humana, que é o direito de alegar suas próprias razões numa lide, não é isso? Tá? Uhum. Numa disputa. Perfeito. E aí o Ervada, ele dizia que o direito natural, em primeiro lugar, ele não é um tema de elucubração jurídico-filosófica, um tema da filosofia do direito, mas ele é um elemento que, junto com a vontade humana consensual, estrutura o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico ele é composto de normas, e cada norma tem uma base que é natural, proveniente da natureza humana e da natureza das coisas, e uma base positiva, que é proveniente da decisão humana, do consenso humano. Então, eu costumo exemplificar para os alunos de primeiro ano, para todos, porque acho que os exemplos fáceis são bons para todos. Se a gente pega o nosso artigo 121 do Código Penal, o homicídio, né? Então, está lá, então, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Então, o que é natural lá, nesse artigo? Natural é que, se alguém matar outrem, essa pessoa deve sofrer uma pena. Então, a parte que está escrito lá, pena, aquilo é natural. Você não pode dar um prêmio para quem matar. Tem Uhum. que dar uma pena, um castigo. Né? É algo Uma lógico e objetivo, dá uma que vantagem. antecede ao direito. Uhum. Isso antecede a vontade humana consensual. Né? Uhum. O fato de que você merece uma pena se você mata alguém. Agora, como pode ter essa pena? Aí essa pena não tá, a natureza humana não diz qual que é a pena. Se tem de ser pena de morte, se tem de ser pena de restrição de liberdade, se tem de ser pena de multa, se tem de ser pena de restrição de liberdade, também não diz qual modalidade de restrição de liberdade, né? Tá? E não diz o Mas tem que ser quanto. algo ontologicamente ruim. Ontologicamente tem de ser uma pena. Uhum. Agora, convencionalmente, Você pode há variar. várias possibilidades. Há várias possibilidades para você apenar alguém por causa de homicídio. Né? Uhum. Então, qual que é a solução a que se chegou aqui no Brasil? Homicídio simples, né? Sem atenuantes nem agravantes. Reclusão de 6 a 20 anos. Mas, quer dizer, são 6 a 20 anos. Quer dizer, são 14 anos de diferença. Muita coisa. Né? Tem uma gradação aí, né? Uma gradação. E, É. vamos dizer assim, a lei resolve tudo? Não. O juiz vai ter que, através de um exercício prudencial, na hora de julgar, ver as circunstâncias do homicídio e estabelecer prudencialmente, através de sua prudência e do seu senso de justiça, o quantum o condenado deverá cumprir de pena. Tá certo? Perfeito.
Bom, o Javier Ervada tem um livro que se chama Introdução Crítica ao Direito Natural, em que ele explica tudo isso que a gente está conversando aqui, né, de uma maneira muito organizada. E existe um grande filósofo do direito, eu diria que não só, digamos, aqui da América Latina, mas é do mundo mesmo. Eu tive a felicidade de conhecê-lo pessoalmente e de ter um relacionamento próximo com ele, que é o Carlos Massini Correas, é um argentino, né, da Universidade de Mendoza. E ele escreveu um artigo muito bom sobre as coincidências e as divergências de dois justnaturalistas, o John Finnis e o Javier Ervada, australiano radicado na Inglaterra e agora também nos Estados Unidos, né? Tá? Que foi o sucessor do Herbert Hart Não sabia. Ele sucedeu o Hart. Ele foi orientando do Hart no doutorado dele em Oxford. E o Ervada, né? Então, o que acontece? O Carlos Massini Correia diz o seguinte: existem, no século XX, há 4 obras de filosofia do direito que ele julga serem as mais importantes, porque são as mais bem feitas, as mais profundas. A primeira, por ordem cronológica, né? Entre Finnis, entre Finnis e Ervada. Né? Uhum. O artigo do Massini. Perguntou ali. Então, o Massini diz: há 4 obras mais importantes de filosofia do direito, né, do século XX, por ordem cronológica. A teoria pura do direito do Kelsen. Com certeza. Com certeza. Depois, o conceito de direito do Herbert Hart. Com certeza. Depois, Natural Law and Natural Rights, né? Lei natural e direitos naturais do Finnis. E também, e depois, por último, ele diz Introdução Crítica ao Direito Natural do Javier Ervada. Para ele, são as 4 grandes obras de filosofia do direito do século XX. Então, quer dizer, a teoria pura não podia ficar fora. Não pode, influenciou muito, né? E o conceito de direito é teoria pura no âmbito da common law. Né? E você sabe que o Kelsen era kantiano, né? Kantiano. Ele fala na autobiografia dele: a minha estrela guia foi Kant. Isso para mim foi... Você veja, né? Lendo a biografia dele, eu entendi melhor como que ele pensa, né? Como isso descamba na filosofia do direito dele. Exato. Isso é interessante, né? Até porque eu tenho amigos kantianos que não são formalistas como o Kelsen, pelo contrário, falam de direito natural, tentam compatibilizar o Kelsen, o Kant, com Aristóteles, com Tomás de Aquino e tal, né? E também tenho amigos que, diferentemente dos marxistas, eles procuram ter uma visão, digamos, não revolucionária do Hegel. Uhum. O Marx, vamos dizer, motivado pelo Feuerbach, né? Pelo Engels, né? Então, ele, vamos dizer, formou a esquerda hegeliana que acabou aquela tomando coisa estatolatária, né? Hã? Aquela coisa estatolatária, de libertação do homem pelo Estado, né? De idolatria do Estado, exatamente. E existe a direita hegeliana que, vamos dizer assim, que é ao contrário, né? Vamos dizer assim, o Estado tem uma função subsidiária em relação às sociedades intermediárias entre o indivíduo e o poder estatal, assim por diante. Né? Uhum. Então, quer dizer, o que eu vejo, no fim das contas, é que tanto Kant como Hegel, eles têm uma obra muito vasta, que não é homogênea, porque às vezes eles dão aso ou margem para você entender
de uma maneira, o Kant, por exemplo, você entender de uma maneira meramente formalista, como é o caso do Kelsen, como é o caso do nosso amigo John Rawls, né? E dar margem a se entender de uma maneira, vamos dizer assim, conteudística, né? Não só na forma, no conteúdo também. Tá? Isso no campo do direito, no campo da ética, etc. E a mesma coisa acontece com Hegel. Né? Então, eu tendo de estudar filosofia moderna, para dar aulas de filosofia moderna, eu chego a essa conclusão. Né? Agora, o Hervada, ele diz assim, você encontra afirmações acertadas nesses autores modernos, não só Kant e Hegel, mas em Descartes, em Spinoza, em Leibniz, né? Ou sei lá, em Hume, encontra. Né? John Locke encontra, certamente. Né? Tem aquele filósofo bastante famoso, né, o Julián Marias, discípulo do Ortega y Gasset, que ele diz uma frase que é acertada. Né? A história da filosofia não é a história dos erros filosóficos, mas das verdades incompletas. E está certo. Né? Lógico, houve filósofos que acertaram mais que outros, mas todos acertaram em alguma medida. Agora, o Javier Hervada, também na esteira do Michel Villet, ele termina dizendo o seguinte, né? Você quer ter uma noção clara, segura, inequívoca do que é a realidade jurídica? Sim, então estude Aristóteles, os juristas romanos do período clássico e Tomás de Aquino. Sim. Então, essa a ideia do interlegere, né? Ler dentro, que o Villet fala. E isso descamba no direito, né? Também, claro. Né? Se você... O Villet, ele diz na filosofia do direito, né? No primeiro tomo, né? Que antigamente, isso ele está falando nos anos 70, ele estava dizendo que antigamente nas universidades, nas faculdades de direito francesas, se estudava o livro quinto da Ética Nicômaco, que fala da justiça do direito, que é o primeiro, vamos dizer assim, é o primeiro tratado de filosofia do direito. Falou em equidade e falou desse livro, né? Exatamente. O livro quinto da Ética Nicômaco, e depois a primeira parte do Digesto, onde estão ali vamos dizer assim, todas as a herança lições romanística no Império Bizantino. Tá tudo ali, é o que tem, né? Exatamente. Exatamente. E concretamente dos jurisconsultos, né, do período clássico, do direito romano. Então, quer dizer, o Piano, Paulo, Modestino, Gaio, todo esse pessoal, né? Você veja como o fenômeno desculpa, mas o digesto, ele tinha algo chamado responsae. Sabe o que é isso? É algo similar ao precedente norte-americano. E isso num sistema romanístico, né? A responsae seria, digamos assim, um compêndio dos precedentes romanísticos. Eu nunca vi nenhum processualista falando disso. O que mostra essa universalidade do fenômeno, né? Tanto o civil law como o common law, eles procedem do direito romano. É verdade. É verdade. Tá certo que eu não sei qual procede mais, porque depende da fase, né? Porque o período clássico do direito romano, o direito romano tem 3 fases, assim, os romanistas costumam dividir em 3 fases. A fase dita como a fase clássica, a fase de ouro do direito romano, é aquela desses grandes jurisconsultos, em que as pandectas foram feitas, né? O digesto, né? Que é essa parte do corpus juris civilis e tal. Mas, então, aí, nessa época, realmente, vamos dizer assim, a lei, ela tinha um peso pequeno. Né? Existia a lei, né? Mas a lei tinha um peso pequeno. Depois
Já na terceira e derradeira fase do direito romano, a lei começou a ter um peso maior, né? Então, quer dizer, entra um pouco aí, ó, como o law pega mais essa fase aí, segunda fase, e civil law mais a fase, Uhum, a terceira, né? Tá. uhum. E Deixa eu só fazer um merchan aqui, aproveitar que foi um dia. fica à vontade, pode falar. Então, eu estou ajudando a organizar um curso de extensão feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, que se chama Michel Villet, do Uhum. Direito Romano à Filosofia do Direito. Tá? As inscrições são feitas pelo site da Academia Atlântico, que é uma instituição apoiadora do evento, junto com a UERJ. Então, se você for lá para o site www.academiaatlântico.com.br, então você se inscreve gratuitamente no evento, né? E esse evento vai constar de uma série de palestras com mediadores, que vai ser que vão ser palestras mensais, tá? Vão ser, a primeira vai ser agora sábado que vem, dia 25, sobre Michel Villet, as três fases de Michel Villet, né? Uhum. Romanista, historiador do direito e filósofo do direito, justo filósofo. E quem vai dar essa palestra é justamente o Renato Rabibaldi Cabanilhas, que foi orientando do Ervada, e é uma das grandes autoridades mundiais sobre Michel Villet. Né? Então, repetindo o site, www.academiaatlântico.com.br. Eu vou Tá? participar. Só para constar, para quem se interessar, eu postei aqui mesmo na minha conta, no Resenha Forense, o banner do evento, tá? Tá ali no feed mesmo. É só clicar ali que vai ter as informações. Obrigado, Perfeito, obrigado. você vai palestrar também. Vou dar uma palestra, vou falar sobre Ótimo. a crítica do Rabibaldi, a crítica que o Michel Villet faz dos direitos humanos. Ah, É uma interessante. coisa interessante, sim. Por falar em direitos humanos e dentro dessa perspectiva do texto que a gente está discutindo, né, do Javier, ele faz uma constatação que eu já, até obviamente com menos peso, já havia pensado anteriormente, mas os tratados de direitos humanos não passam de fotografias imanentais de uma transcendência, não é? Eu achei essa constatação bem interessante. Eles só declaram mesmo, eles não constituem nada. Não constitui. Não O constitui. nascedouro do direito humano não é um tratado, não é um amontoado de artigos num papel. Não, não. Então é que eles dizem que são pré-existentes, que são inerentes ao ser humano, à pessoa humana, que são provenientes da dignidade da pessoa humana, e assim por diante. E é por isso Não é, que, não é uma coisa só ideológica também, né? Porque se você diz isso, você está falando que não é um direito humano. claro, porque, vamos dizer assim, os direitos humanos eles foram, vamos dizer, prostituídos pelas ideologias. Com certeza. Às vezes o pessoal fala, nossa, Marcelo, você vai falar de direitos humanos, né? O pessoal que me conhece bem, né? Pô, coisa de, Ah, sei lá, de canhoto. Eu falo, mas isso é muito tomista. Se tem uma coisa mais tomista que isso, eu não sei o que é. Legítima exato, defesa. Vai lá ver a segunda, o que ele fala. É isso, né? É exatamente. algo que você não precisa positivar esse tipo de coisa. E quando você começa a entender essa perspectiva, você começa a ver como. Eu vou dar o exemplo dos penalistas, tá? E eles vão ter que me perdoar agora. Eu achei que eles já tinham se resolvido, por exemplo, com Hans Welzel, que eu não sei se ele é um justnaturalista, né? Mas ele respeita a ordem lógica objetiva de realidade. Vamos colocar É, assim. Eu tinha achei que a um quanto conduta. de É, o mergulho ontoaxiológico, vamos colocar assim, como alguns penalistas colocam. Ó, conduta humana é uma coisa, é tão simples quanto parece.
Aí eu vejo alguns penalistas modernos, né, os chamados funcionalistas, mas, rapaz, é um desespero de tentar conceber uma conduta normativa que, no fim das contas, é só uma réplica neocantista. Um desespero de tentar tratar a conduta humana, que é algo ôntico, como um produto normativo. Tem tudo a ver com essa discussão. E aí você vai Claro, complicando o fenômeno. exatamente. A conduta é um atributo ontológico que o direito não vai mudar. É por isso que eu defendo, inclusive, né, nos comentários da metafísica que eu faço lá no canal, é impossível você pensar em personalidade jurídica de animal. Um boi não age negligentemente porque ele não tem a regra, ele não tem uma inteligência para conceber uma ordem normativa, um dever objetivo de cuidado. Né? É, Exatamente. isso é só um exemplo de como é tudo um círculo, né? Você vai repetindo, e às vezes o círculo fica vicioso mesmo, como você bem colocou. Exato. Não, mas é que, vamos dizer assim, os direitos humanos são as exigências fundamentais de justiça do ser humano pelo fato de ele ser pessoa. Né? Perfeito. Então, obviamente que tem uma série de direitos humanos que hoje em dia movimentos políticos querem impingir à sociedade que não são direitos humanos. Por isso que eu digo que eles É, foram prostituídos. Tá? é, Não são direitos humanos. Né? Tá? Agora, quando se fala dos direitos humanos e tal, né, quer dizer, você pode, sei lá, pega, por exemplo, né, o meio ambiente saudável, né, é, é um direito humano. É um direito. Agora, pode haver exagero como há, é. né, como há de fato há. O trabalho é um direito humano. Agora, também você não pode punir a pessoa que oferece trabalho como se fosse um demônio, porra, né? É. Eu vou Tá? dar um exemplo também, mais um, né? Uma vez eu vi um tomista falando disso, sobre o rol de impenhorabilidades do Código de Processo Civil, mesmo o atual. Cara, é impossível ser exequente no Brasil. Ah, não, totalmente. Não Não tem dá. como. O salário é impenhorável. Conta de poupança até 40 salários. Imóvel bem de família, o cara pode morar numa mansão, é impenhorável. E quando você É começa a discutir isso, o positivista não aceita, porque ele consegue enxergar só aquela caixinha, né? É a garantia do Ele só vê a processo. forma. Ele só vê a forma, não vê o conteúdo. Né? Esse é o E ele problema não um pouco. pensa no aspecto civilizacional, né? Não pensa. Imagina o impacto econômico, o impacto cultural, o impacto. Enfim, né? E aí é o cachorro correndo atrás do próprio rabo, porque às vezes você é credor de uma quantia sagrada, né? A assim chamada dívida trabalhista, por exemplo. Aí você precisa fazer alguns equilíbrios. Ah, não, mas a alimentar ganha da alimentar, empata, né? E aí, e Empata. assim vai. É, Não, tem uma série vamos dizer assim, de absurdidades que, vamos dizer assim, são ilógicas, por isso que são uhum, absurdos, né? uhum. Que justamente derivam do abandono do direito natural. Eu também acho. Da, vamos dizer, eles procedem da ideia dogmática e indemonstrada de que só é direito o direito positivo, o que é É, falso. é, Só é direito o direito inventado pelo homem. é. Eu tendo a achar que essa abstrativização, digamos assim, do direito de ação tem a ver com isso. Infelizmente, a nossa live vai acabar em 25 segundos. Quer continuar mais um pouco? Tem Eu tanto não assunto. posso, mas eu Eu quero também elogiar, tenho. eu quero elogiar o teu canal e o teu trabalho, que são ótimos. Muito obrigado. Vice-versa. Vamos combinar mais lives? Vamos, estamos dentro. Vamos ver. Isso Ok. tem papo para muito tempo. Tem Marcelo, 5 muito obrigado. segundos.